bem-vindos a mais uma aula de biologia. Na nossa aula de hoje, a gente vai falar do conteúdo de reprodução humana, onde dentro desse conteúdo a gente vai explorar os hormônios que atuam sobre o sistema genital masculino, sobre o sistema genital feminino e vamos falar sobre o ciclo menstrual. Vamos desvendar de vez como que esse ciclo menstrual ele acontece. Inicialmente, nós vamos começar falando sobre a atuação dos hormônios no organismo. Existem dois grupos de hormônios que atuam, os hormônios hipofisários, onde eles recebem esse nome porque são produzidos em uma glândula anexa ao cérebro, chamada de hipófise, que tem o tamanho aproximado de uma ervilha. Eles são produzidos em uma região chamada de adenohipófise, que irá produzir tanto no homem quanto na mulher o hormônio FSH, que é mais conhecido como hormônio folículo estimulante, e o hormônio LH, que é mais conhecido como hormônio luteinizante. Ambos os hormônios, eles são chamados também de hormônios gonadotróficos, porque eles vão atuar sobre as gônadas masculinas, que são os testículos, produzindo o hormônio sexual testosterona e irão atuar sobre as gônadas femininas, que são os ovários, produzindo os hormônios sexuais femininos, que é o estrógeno e a progesterona. Então, inicialmente, nós vamos entender como que esses hormônios eles atuam no organismo masculino. Então, o menino, assim quando para ele poder adentrar a puberdade, a hipófise, ela começa a produzir um hormônio chamado de LH, que é o hormônio luteinizante. Esse hormônio vai cair na corrente sanguínea e vai atuar sobre os testículos, em células chamadas de células intersticiais ou células de Leydig, que são células que ficam em volta dos túbulos seminíferos. Essas células elas vão produzir os andrógenos, ou seja, os hormônios sexuais masculinos, em especial a testosterona, que é o principal hormônio sexual. Esse LH e a testosterona, ao estarem presentes na corrente sanguínea, eles vão fazer com que ocorra o aparecimento das características secundárias, sexuais secundárias masculinas, como o crescimento dos órgãos genitais, o aparecimento de pelos pubianos, o aparecimento de pelos nas axilas, a mudança da voz. Então, tudo isso vai ocorrer devido à presença desses hormônios. E aí, a hipófise vai perceber que já tem a presença de muito LH no organismo e vai começar a produzir o segundo hormônio hipofisário, que é o FSH, que é mais conhecido como hormônio folículo estimulante. E a testosterona, junto com o FSH na corrente sanguínea, vão atuar sobre os testículos, fazendo com que a espermatogênese, que foi interrompida lá na vida intrauterina, ela possa dar continuidade. Nós vimos que o menino, ao nascer, o que eles vão possuir nos testículos são espermatogônias, que vão esperar essa entrada na puberdade para que elas possam se transformar em espermatozoides. Então, a partir do momento que o hormônio folículo estimulante, junto com a testosterona, eles atuam, começa-se a dar continuidade ao processo de espermatogênese, ou seja, as espermatogônias começam a ser transformadas em espermatozoides. E a partir do momento em que isso se inicia, isso não para mais. Então, vai estar acontecendo ao mesmo tempo inúmeras espermatogêneses para poderem estarem produzindo milhares de espermatozoides. E agora vamos entender como que esses hormônios eles atuam no organismo feminino. Então, a mulher, assim como o homem, também produzem os hormônios hipofisários, o FSH e o LH. Inicialmente, a mulher ela vai produzir o que nós chamamos de FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Esse hormônio folículo estimulante, ele vai cair na corrente sanguínea e vai atuar sobre os ovários, onde no interior dos ovários, esse hormônio folículo estimulante, ele vai induzir o amadurecimento do ovócito primário.
ou seja, vai fazer com que o ovócito primário ele termine a meiose 1 e se transforme em ovócito secundário para poder ser eliminado, para que a ovulação ela possa acontecer. Nós vimos no conteúdo anterior que quando as meninas elas nascem, o que elas vão possuir dentro dos ovários são ovócitos primários estacionados na prófase 1. Só que esses ovócitos primários eles estão envolvidos por uma membrana que está representado aqui em um vermelho mais escuro. Aonde essa membrana nós chamamos de folículo. Então, o ovócito primário que está representado aqui em amarelo, ele está envolvido por um folículo. À medida que o LH, ele induz o ovócito primário a crescer, a se desenvolver para se transformar em ovócito secundário, ele vai induzir também esse folículo, que essa membrana aqui envolve, a se desenvolver. E essa membrana começa a secretar, a produzir o primeiro hormônio sexual feminino, que é o estrógeno, onde o estrógeno, ao cair na corrente sanguínea, vai fazer com que as características sexuais secundárias elas possam aparecer. Vai provocando assim essa mudança aí no corpo da menina, para que ela possa se tornar mulher, onde vai acontecer o alargamento do quadril, vai acontecer o aparecimento de pelos pubianos, o crescimento dos seios, o aparecimento de pelos nas axilas, vai acontecer o aumento do desejo sexual também. E aí, quando acontecer esse folículo, ele vai crescer a um ponto em que o ovócito secundário, quando ele tiver finalizado o seu desenvolvimento e tiver iniciado a meiose 2, parando na metáfase 2, ele vai ser eliminado. Ele vai sair do folículo, ocorrendo assim o que nós chamamos de ovulação. Esse ovócito secundário vai ser recolhido pelas fímbrias e vai parar lá dentro da tuba uterina e lá ele vai ficar esperando o espermatozoide aparecer para fecundá-lo por até 24 horas. Certo? Enquanto isso, aqui dentro do ovário, o folículo ele não se desfaz. Esse folículo ele vai se desenvolver, se transformando em corpo amarelo ou corpo lúteo e passa a secretar também um segundo hormônio sexual feminino, que é a progesterona, que junto com todos esses hormônios eles vão atuar também sobre o útero, provocando intensas modificações no útero para receber um possível embrião. E aí vamos entender como que o ciclo menstrual, sobre a atuação desses hormônios, ele ocorre de forma mais detalhada. O ciclo menstrual ele se divide em 2 ciclos ou 2 subciclos, o ciclo ovariano e o ciclo uterino. O ciclo ovariano, como o próprio nome diz, ele vai acontecer aonde? No interior dos ovários. E vai fazer com que dentro do ovário o ovócito primário possa se transformar em ovócito secundário e possa acontecer também a produção dos hormônios sexuais femininos, que é o estrógeno e a progesterona. O ciclo uterino vai acontecer aonde? No útero. Então, esses hormônios que vão ser produzidos, ao cair na corrente sanguínea, eles vão promovendo modificações aqui no útero, para que o embrião ele possa se desenvolver dentro desse útero. Então, todos os meses, o útero ele se prepara para receber um possível embrião. Ele se irriga de sangue. O útero ele possui 2 camadas, o miométrio e o endométrio. O endométrio ele se forma aqui em volta do miométrio, formando assim capilares sanguíneos para poder produzir uma camada de sangue aqui envolvendo o útero, que nada mais é do que o endométrio, para esperar um possível embrião aparecer para que ele consiga se fixar nesse útero. Se não aparecer embrião, o endométrio, o útero se contrai e expele essa camada de sangue, expele esse endométrio do organismo, fazendo com que o ciclo menstrual ele possa acontecer, com que o ciclo menstrual ele possa iniciar. Certo? O ciclo menstrual ele vai variar de mulher para mulher. Tem mulher dias, 20 dias, 25, 28, 30. Então a mulher precisa observar pelo menos por 3 meses quando que iniciar a menstruação e
contar até um dia antes da próxima menstruação iniciar. E aí isso vai incluir o tamanho do seu ciclo menstrual. Geralmente na literatura eles costumam representar sempre o ciclo menstrual de 28 dias, que é o que tem aqui no nosso esquema aqui que mostra como o ciclo menstrual acontece. Nesse processo aqui do ciclo menstrual, nós temos aqui o ciclo ovariano, que está representado aqui no primeiro retângulo. Nós temos aqui o ciclo uterino, que está representado aqui no último retângulo, certo? O ciclo ovariano é aquele que vai acontecer as modificações, vai mostrar as modificações que vão acontecer no interior do ovário. E o ciclo uterino vou mostrar as modificações que vai ocorrer no endométrio, nessa parede do útero aí no decorrer do processo de produção hormonal. E no meio, nós temos aqui nesse primeiro retângulo a temperatura corporal, temos aqui a representação dos hormônios hipofisários e temos a representação dos hormônios ovarianos ou hormônios sexuais, certo? Então, bora lá. Então, inicialmente, o que acontece? Para a menina ela adentrar a puberdade, a hipófise ela vai produzir um hormônio hipofisário, que é o hormônio folículo estimulante, que é chamado de FSH, e que aqui no gráfico está representado por essa curva verde. Então, o hormônio folículo estimulante ele vai começar a ser produzido. A partir do momento em que esse hormônio folículo estimulante ele começa a ser produzido no interior do ovário, vai acontecer o amadurecimento do ovócito primário. O ovócito primário, que está representado aqui, lá no interior do ovário, ele vai terminar a meiose 1 para poder se transformar em ovócito secundário, para que a ovulação de fato ela possa acontecer, para que a ovulação ela possa ocorrer. Só que esse ovócito ele está envolvido por uma membrana, que está representado aqui em vermelho escuro, que é o folículo. Junto com o ovócito primário, o folículo ele vai se desenvolver. Esse folículo em desenvolvimento vai fazer com que seja secretado primeiro o hormônio sexual feminino, que é o estrógeno. Então, conforme o folículo ele vai crescendo, o estrógeno ele vai aumentando a sua produção, certo? E aí a hipófise ela sinaliza de que já produziu muito hormônio folículo estimulante, que agora ela precisa produzir o segundo hormônio, que é o hormônio luteinizante. E aí a hipófise aqui nesse momento ela começa a produzir de forma muito rápida o hormônio luteinizante e acabamos tendo um boom de hormônio luteinizante junto com uma certa quantidade também de hormônio folículo estimulante. E aí essa quantidade grande de hormônio luteinizante vai fazer com que a ovulação aconteça, vai fazer com que o ovócito secundário estacionado na metáfase 2 possa ser eliminado. E aí ele vai ficar bonitinho na tuba uterina, aguardando o espermatozoide aparecer para fecundá-lo por 24 horas. E aí com isso, esse folículo aqui, ele não desaparece, ele não se degenera, ele permanece no ovário e acaba se transformando em corpo lúteo ou corpo amarelo. Esse corpo lúteo ou corpo amarelo, ele passa a secretar, além do estrógeno, que está representado aqui pela essa curva laranja, ele passa a secretar a progesterona, que é o segundo hormônio sexual feminino, e então vai haver um boom de progesterona no organismo. Só que a progesterona presente no organismo, ela inibe, ou seja, ela impede a produção de LH e a produção de FSH. Por isso que com o aumento aqui da progesterona, vai haver uma redução tanto do hormônio luteinizante quanto do hormônio folículo estimulante. Só que aí tem o X da questão. Esses dois hormônios hipofisários são eles que vão manter o corpo amarelo vivo, as células que compõem o corpo amarelo vivo. Com a redução desses hormônios no organismo, o que acontece com o corpo amarelo? Ele vai regredir, ele vai sofrer uma regressão aqui no corpo amarelo e ele vai deixar de produzir a progesterona e de produzir o estrógeno, e com isso vai haver uma redução na quantidade desses hormônios no organismo. Aí acontece uma redução dos hormônios hipofisários,
FSH e LH, acontece uma redução do estrógeno e da progesterona. E aí, com isso, o ovócito secundário se desintegra e acontece o que nós chamamos de menstruação. E aí, o que vai acontecer aqui no útero, no endométrio, na paredezinha do útero, né? O primeiro dia do ciclo começa com o primeiro dia da menstruação. Então, o endométrio ele vai se descamar, o útero ele vai se contrair, vai eliminar esse endométrio, vai eliminar essa camada de sangue. Quando o hormônio hipofisário, que é o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, ele começar a ser produzido pela hipófise, o que vai acontecer? O ovócito primário ele vai se desenvolver junto com o folículo começa a liberar estrógeno no organismo e esse estrógeno presente ele vai induzir esse endométrio a crescer novamente, a formar aqui uma nova camada de sangue que vai aumentando conforme aumenta essa quantidade de estrógeno no organismo. Acontece a ovulação. O ovócito secundário fica lá esperando bonitinho o espermatozoide aparecer. E aí, depois, esse folículo se transforma em corpo amarelo e passa a secretar, além do estrógeno, a progesterona. Essa progesterona em alta no organismo faz com que esse endométrio ele possa crescer ainda mais, ou seja, possa se formar em volta do útero uma camada de sangue ainda maior. Certo? Então, o que vai ocorrer? O ovócito secundário vai permanecer por 24 horas esperando o espermatozoide não apareceu. Sem a presença do espermatozoide, sem o espermatozoide ter aparecido, o que vai ocorrer? Essa presença grande de progesterona no organismo, ela vai fazer com que o hormônio luteinizante, o hormônio folículo estimulante diminuam suas quantidades. Diminuindo a quantidade desses hormônios, o corpo amarelo, o corpo lúteo, ele regrede, ele não consegue se manter, porque são esses dois hormônios que mantêm o corpo amarelo ativo. Só que o corpo amarelo é ele que produz a progesterona e o estrógeno. Ele regredindo, vai acontecer também uma regressão na produção de progesterona, na produção de estrógeno. Acontecendo uma redução na produção desses 4 hormônios, o que vai ocorrer com o endométrio? Ele vai se descamar. Ele vai se soltar e vai acontecer o que nós chamamos de menstruação. Acontecendo a partir desse momento aqui, um novo ciclo menstrual. Ok? Então, vamos entender, fazer assim uma revisão assim rápida, de forma geral. Então, existem 4 hormônios que vão atuar no ciclo menstrual. Os hormônios hipofisários, que é o hormônio luteinizante, o hormônio folículo estimulante, e os hormônios sexuais, que são os estrógenos, que é o estrógeno e a progesterona. Existem 2 ciclos nesse processo, o ciclo ovariano, que são as modificações que vão ocorrer no interior do ovário, e o ciclo uterino, que são as modificações que vão acontecer no interior do útero, de forma mais específica no endométrio, certo? Então, inicialmente, a mulher, ela vai iniciar o seu ciclo menstrual aí com o processo de menstruação, onde vai acontecer o sangramento, vai ser expulso aí o endométrio, que é essa parede de sangue que se forma em volta do útero. Acabou a menstruação, entra em atuação o hormônio folículo estimulante, onde esse hormônio folículo estimulante, ele vai aumentando aqui no organismo. Ao passo que esse hormônio folículo estimulante ele aumenta, ele vai induzir o ovócito primário junto com o folículo, folículo estimulante, o ovócito primário junto com o folículo a se desenvolverem. O ovócito primário se desenvolve para se transformar em ovócito secundário e o folículo ele vai se desenvolvendo e secreta o estrógeno, que é o primeiro hormônio sexual masculino. A presença de estrógeno no organismo, o que acontece com o endométrio? Ele começa a ficar espesso novamente, vai se criar um novo endométrio, uma nova camada de sangue em volta desse útero, que começa a ficar espessa novamente. À medida em que aumenta a quantidade de estrogênio, aumenta-se a espessura dessa camada de sangue envolvendo o útero. E aí, o ovócito secundário já está pronto para ser eliminado.
Aí acontece na metade do ciclo menstrual, que no caso do ciclo menstrual de 28 dias, no 14º dia acontece a ovulação. Com a ovulação acontecendo, esse folículo, que é a membranazinha que estava envolvendo esse ovócito secundário, vai se transformar em corpo amarelo ou corpo lúteo e passa a secretar, além de estrógeno, a progesterona em grande quantidade. A progesterona ela passa a ser secretada. Quando acontece um boom de progesterona, o que vai acontecer? As paredes do útero, as paredes do útero, em especial o endométrio, ele vai aumentando aqui de tamanho. Ou seja, essa camada de sangue ela vai aumentando de tamanho nessa região. E aí, só que a presença da progesterona vai fazer com que o LH e o FSH não sejam mais produzidos. O LH e o FSH não sendo produzido, o que vai acontecer com o corpo amarelo? Vai regredir, vai se degenerar. Com a degeneração do corpo amarelo, a progesterona e o estrógeno deixam de ser produzidos também. Aí vai haver uma queda na quantidade de hormônio luteinizante, de hormônio folículo estimulante, na produção de progesterona e estrógeno, e vai acontecer o que nós chamamos de menstruação, dando início assim a um novo ciclo menstrual, ok? O que é importante ressaltar, pessoal, é que quando acontece uma quantidade aqui, ó, no início aqui do ciclo menstrual, em que vai acontecer o aumento de uma quantidade de estrógeno, a mulher ela fica mais solícita. Ou seja, a mulher ela fica mais calma, fica mais solícita, o homem e tal, por conta da presença desse estrógeno. Quando ocorre a ovulação, em que vai acontecer um boom na quantidade de progesterona, isso vai fazer com que a mulher ela já não fique mais tão solícita, já não queira mais praticar atos sexuais, porque a progesterona é como se é um hormônio anterior, é um hormônio que vai atuar em uma fase anterior à gestação. Então a mulher ela vai se resguardar para uma possível gravidez. E aí, então por isso é aqui que vai iniciar a famosa da tal da TPM, né? A tensão pré-menstrual vai acontecer por conta desse boom aqui de progesterona no organismo feminino. E aí por conta disso a mulher ela vai ficar menos solícita e não ação. Se de repente acontecer a fecundação, o que vai acontecer aqui? A mulher ela não vai dar início ao novo ciclo menstrual, não vai acontecer a menstruação, porque vai começar a atuar no organismo dela um hormônio da gravidez, que é o HCG, que é chamado de hormônio gonadotrofina coriônica, que vai atuar para manter os níveis de progesterona no organismo, para fazer com que o endométrio ele não se descame, vai fazer com que não aconteça o processo de menstruação, certo? E aí esses hormônios relacionados à questão da gravidez a gente vai ver em uma próxima aula. Então, obrigada por estarem presentes em mais uma aula de biologia e até a próxima!